Irmão Eli, a minha pergunta é a seguinte. Na Bíblia está escrito, quando Deus passou os mandamentos a Moisés, tinha um que dizia, não matarás. Então, veja bem, na lei dos homens também tem, não matarás, é um crime. Só que existe uma coisa chamada defesa. Defesa legítima defesa, coisa assim. É uma lei, a lei do homem é um pouco mais amena que a lei de Deus, né? Tem algumas partes que a justiça caminha meio diferente, mas pensando. Eu tenho uma pessoa que aconteceu o seguinte, ela foi durante um assalto, essa pessoa se defendendo do meliante, ele acabou, vamos dizer assim, matando essa pessoa, ela acabou indo a óbito. Quer dizer, ele acabou matando uma pessoa em defesa da vida dele. Por exemplo, um soldado vai para a guerra, ele está lutando pelo país dele, vai matar alguém, ele também vai para o inferno. Um policial que está trabalhando, ele entra num confronto com um bandido, ele acaba matando um bandido, essa pessoa também vai para o inferno? Esse meu amigo defendeu a vida dele. É certo? Irmão, devemos entender que o mais tímido, mais manso homem que naquele tempo está na terra, matou outra pessoa, né? Vamos ler 12 e 3 de Números. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Deus introduziu Moisés como homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra naquele tempo, né? Agora, o que Moisés, o que ele fez mais cedo, antes de Deus declarou que ele é muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Mais cedo ele matou um egípcio. Vamos ler em livro de Êxodo 2:11. Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para as suas cargas. E viu um egípcio que feria a um hebreu dentre seus irmãos. Olhou para um lado e para outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Ele matou, não para defesa, né? Não. Para si mesmo, não. Para defender seu irmão hebreu, que é maltratado por um egípcio. Ele matou o egípcio. O que significa isso? Moisés matou alguém para o bem do outro que é maltratado. Isso não é defesa para si mesmo. Mas Moisés, mais tarde, Deus declarou que é muito manso. Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E Moisés é considerado por Deus como um homem perfeito. Isso, irmãos brasileiros. Se Moisés será em nosso tempo, encontrando tantas igrejas, para eles, Moisés é menos valor. Há outras pessoas que a Bíblia nos ensina que fez coisas gravíssimas, né? 1 Timóteo 1:13, como o apóstolo Paulo disse: Ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância na incredulidade. Injuriador, ele disse, eu era blasfemador, perseguidor e injuriador. Qual tipo de perseguição e injúria que ele fez aos primeiros cristãos? Vamos ler 22:4 de Atos
apóstolo Paulo confessando a vida dele no passado, irmão Rodeu. E persegui este caminho até a morte, algemando e metendo em prisões tanto a homens como a mulheres. Ele perseguiu a igreja de Deus. Antes de ser chamado apóstolo, ele perseguiu a igreja de Deus. Persegui este caminho, ele disse, até a morte, algemando e metendo em prisões tanto a homens como a mulheres. Por isso, irmãos, apóstolo Paulo é instrumento para o primeiro mártir do cristianismo. Será matado, né? 8:1 de Atos. E Saulo consentia na sua morte. O Saulo, que mais tarde será São Paulo, Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Vamos ler mais cedo, irmão Deus. 7:58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. Apedrejavam, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Morreu Estevão, mas Saulo está lá naquele tempo. Ele consentiu para Estevão será matado, apedrejado. Por isso, irmãos, às vezes há pessoas que podem matar ou acidentalmente pode matar ou falando sobre defesa pode matar. Por isso, Deus, que sabe todas as coisas, preparou um lugar para eles, para o que as pessoas que querem fazer vingança será pedido, né? Vamos ler em Números 35:11. É uma coisa séria, irmãos, né? Por isso precisamos a pleno conhecimento sobre a palavra e ensinamento de Deus na Bíblia. 35:11 de Números. Escolhereis para vós cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que se refugie ali o homicida que tiver matado alguém involuntariamente. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador, para que não morra o homicida antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Serão 6 as cidades que haveis de dar por cidades de refúgio para vós. Dareis 3 cidades aquém do Jordão e 3 na terra de Canaã, cidades de refúgio serão. Estas 6 cidades serão por refúgio aos filhos de Israel, ao estrangeiro e ao peregrino no meio deles, para que se refugie ali todo aquele que tiver matado alguém involuntariamente. É claro, né? Porque você será... Sometimes you are pushed against the wall, irmão Edson. Às vezes você é colocado contra a parede. Onde nós não tem mais para fazer, mas fazer defesa para si mesmo. Como um policial, né? Ou um soldado. Porque tem muitos criminosos. Na função dele, um policial ou um soldado, fazendo sua obrigação para manter paz num lugar, vendo um criminoso, e mesmo que você não quer matar, mas ele tem arma também. Se você não vai, you are not going to pull the trigger, you will be the one to die. Se você não puxar o gatilho, é você que vai acabar morrendo. Para defender a si mesmo, pode
involuntariamente pode matar uma pessoa. Mesmo que você não tenha intenção de matar ou assassinar uma pessoa. If the situation so warrants, it will not be a grave sin on you. Se a situação te força, não te dá escolha, então não será um grande pecado para você. Deus entende isso. Por isso Ele ordenou os israelitas em toda Israel, em toda terra de Canaã, colocar 6 cidades, Deus disse, por refúgio aos filhos de Israel, para se alguém matar uma pessoa involuntariamente, escolhereis para vós cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que se refugie ali o homicida que tiver matado alguém involuntariamente. 12. Estas cidades vos serão por refúgio do vingador, para que não morra o homicida antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Por isso, irmãos, Deus está protegendo o direito de uma pessoa, né? Direito humano deve ser investigado antes de ser punido, né? Porque se ele matou uma pessoa, assassinou uma pessoa involuntariamente, talvez por causa da defesa, ou fazendo defesa para sua família, sua mulher, entes queridos, como Moisés, né? Esta cidade será um lugar de refúgio para investigar primeiro, antes de esta pessoa será punido. Por isso, irmão Luiz, o legítimo resposta para a sua legítima pergunta não é pecado grave, né? Moisés, por causa da cuidado ou compaixão para um cidadão israelita próximo dele, ele matou um egípcio, mas não é imputado a ele por Deus. Por isso, na Bíblia tem provisão que o apóstolo Paulo ensinou aos primeiros cristãos. Em Romanos, capítulo 7, 4. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará o pecado. Deus tem direito, todo poder, para não imputar o pecado a um homem. Não tem discussão mais. É soldado, né, que protege o cidadão encontrando um criminoso. Ele não tem direito para defender o cidadão como Moisés fez. Se não tem policiais, tem perigo. Sabe o que aconteceu em Espírito Santo? Quando os policiais lá fez greve, num dia só, menos de 100 pessoas morreram. Os criminosos, drogados, entraram aos supermercados, os estabelecimentos de negócio, roubaram, etc., mataram pessoas. Por isso precisamos soldados, precisamos policiais. Mesmo que você vai dizer, corruptos. Mesmo que eles são corruptos, a presença deles impede os criminosos para fazer dano ao cidadão. Concorda, irmão Edson? Sim. O mesmo presença pode impedir os criminosos, mesmo que um polícia é corrupto, não dá para perder os policiais. Precisamos soldados, precisamos policiais, né? Para proteger a cidade, o cidadão, o país, etc. Por isso,
A Bíblia não proíbe de ser soldado. Vamos ler em João, capítulo 3, versículo 14. Interrogaram-no também uns soldados. E nós, que faremos? Disse-lhes, a ninguém queirais extorquir coisa alguma, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. A palavra do Evangelho que João Batista é parte do Evangelho que João Batista pregou. Irmãos brasileiros, olha na telão e ouvir a palavra que vem de Deus no Evangelho. Interrogaram-no também uns soldados. E nós, que faremos? Disse-lhes, João disse, ninguém queirais extorquir coisa alguma, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. João Batista no Evangelho que ele pregou, contentai-vos com o vosso soldo. Pode permanecer soldados, mas contentai-vos com o vosso soldo. Nem deis denúncia falta, ninguém queirais extorquir coisa alguma. Soldados são profissão legítimos na Bíblia. Precisamos soldados. Aqui no Brasil é muito necessário de ter soldados. Quando nós chegamos aqui, 14 anos atrás, no primeiro semana, 4 computadores são roubados. Precisamos soldados, irmãos. They are deterrent in crimes. Eles impedem o crime. Por isso, eu é muito agradecido aos soldados que that they are making here in our place. They always nightly have. Os policiais ou os guardas que eles formam lá, o irmão ele diz, lá na região dele, pois eles estão sempre fazendo ronda, inclusive durante a noite. Por isso, temos membros soldados também aqui no Brasil. Ser soldado não é proibido pela Bíblia. Contentai-vos com o vosso soldo. Pode continuar como soldado. E não todos os soldados matam. Meu pai é soldado, mas ele é professor dos soldados. Meu tio, irmão do meu pai, é soldado também. Coronel Soriano, soldado nas Filipinas. Ele tem muito de coração, porque é honesto soldado. Meu tio é soldado, mas ele matou ninguém. Temos soldados membros da Igreja de Deus em nosso tempo. Nas Filipinas tem muito. General, tem todo tipo de soldado, membro da igreja lá em Ásia. Mas eu estou ensinando eles uma coisa que outros pregadores não ensinam. Eu disse a eles, practice to be sharpshooters. Pratiquem, né, ou treinem para serem atiradores como de elite, né? Atiradores com mastery, irmão. Sim, com maestria, atirador de elite. If you are in battle with the criminosos, se estiver em batalha, confronto com criminosos, you can fire at them. Você pode atirar neles. Não na cabeça ou no peito. Atirar o mal, o pé, para não pode fugir ou para não pode atirar você. As much as possible, do not kill, I told them. O máximo possível, eu falei, não mate. Disable them. Desarme, né, ou incapacite. If you are sharpshooter, you can just shoot the feet so that he cannot run, or shoot the arm that holds the gun, if you are sharpshooter, so that he cannot shoot you. Por isso eu disse, seja como um atirador de elite, um bom atirador para, por exemplo, atirar talvez na perna para que ele não fuja, ou
na mão para desarmá-lo, né, para que ele não possa combater. É isso que eu falei para eles naquela ocasião. Mas, if it is possible, do not hurt them. O irmão ele disse, o máximo possível não os fira, não os machuque, né, demais. Assim. Sim, porque nós precisamos soldados para manter paz em um lugar. A presença dos soldados ou policiais pode manter presença só, mesmo não usa arma. A presença deles pode, they can drive away criminals. Então eles podem fazer fugir os criminosos. Mas para dizer que quando um soldado matou uma pessoa, ou criminoso, ou um policial, você vai condenar, você não entende a maneira da Bíblia, né? Não é grave pecado se um soldado matou alguém para defender alguém. Não é grave pecado, como Moisés fez. Entendeu a resposta, irmão Luiz? Sim, irmão, obrigado. Graças a Deus.